aí, meus queridos inscritos? E aí, tava com saudade das nossas aulas aqui? Ei, beleza, hein? E aí, como é que foi de férias? Deu pra curtir muitas férias? Viajaram bastante? Quem viajou? Tá bom na grana, hein? Quem não viajou ficou em casa, dormindo, né? Assistindo Netflix, lendo um livro, estudando pra concurso. É isso aí, meus guerreiros. Vamos lá. Vamos aprender hoje sobre a aula de revelia. Professor, eu não tinha aquela aula 1? Isso mesmo, era a aula 1. Agora nós vamos para a aula 2. Vamos lá. Qual foi a obra que eu utilizei para montar esta aula? Daniel Amorim de Assunção. Se você tiver esse livro na sua prateleira, eu vou te dar os parabéns. É um livro excelente. Então, vamos lá. Vamos aprender o que o Daniel Amorim de Assunção passou para a gente sobre revelia. E para você que vai ser advogado, vai ser muito boa essa aula para você aprender se o seu cliente, que é um réu revel, ele tem ainda a possibilidade de se defender no processo. Vamos ver? Vamos aprender isso aí então, vamos lá. Lendo o livro do Daniel Amorim de Assunção, a gente tem o seguinte, a gente tem que o efeito de revelia, ele não é absoluto, mas ele é relativo, ok? Por força do 345, que a gente já viu na aula anterior, e do 348, que amplia a atuação do juiz e o entendimento dele ali no processo. Beleza? Então vamos ver o 345 só para a gente recapitular? Vamos lá. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, ok? Aqui no inciso 1º, a gente tem que se atentar porque existe dois tipos de pluralidade de réus. Pluralidade de réus traz a ideia de litisconsórcio. Então a gente tem tanto o litisconsórcio simples como o litisconsórcio unitário, beleza? A letra está um pouco feia, mas é simples e unitário, beleza. Inciso 2º, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Também vimos isso na última aula. E inciso 3º, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. E o inciso 4 diz o seguinte: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, não aparentar ser verdade, ou até se estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, se o autor, na sua petição inicial, ele alega A, né? E a prova que ele coloca nos autos diz que, na verdade, é B, há uma contradição, né? Obviamente, há uma contradição. Então, nesse caso, o juiz verificando que existe essa contradição, o juiz deixa de aplicar a penalidade no revel, que é o efeito de revelia. Beleza? E aí o nosso legislador, ele veio maravilhosamente e ampliou a atuação do juiz com o artigo 348, que diz o seguinte. Vamos lá. Se o réu não contestar a ação, ou seja, ele já vai ser revel aqui, o juiz, verificando a inocorrência do efeito previsto no artigo 344, né, que é o efeito de revelia, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não estiver indicado. Então, o que acontece? Se o autor alega um fato, o réu não contesta, o réu é revel, o juiz analisa o caso concreto, e aí o juiz vê que não é caso de aplicar revelia, mesmo que não esteja nas hipóteses do 345, gente. Ou seja, o juiz vai dizer o seguinte: autor, beleza, você alegou que aconteceu XYZ. Como que você quer provar isso daí? Porque eu não estou convencido que isso aconteceu. Para ele apresentar as provas. E aí o autor vai vir trazer prova documental, prova testemunhal, prova pericial. Tudo isso com finalidade de convencer o juiz de que o que ele alegou está certo. Beleza? Então vamos agora para o próximo slide para verificar um comentário feito pela colega na aula de revelia 1. Vamos lá. Foi o comentário de Joyce Leal. Olha só o que a Joyce Leal falou na aula 1. Sobre o litisconsórcio, devemos observar se é unitário ou se ele é simples. Pois, se for litisconsórcio simples, a contestação de um réu poderá não aproveitar para o outro. Perfeito. O oficial de justiça, ele não iria à casa do réu para fazer citação, ao invés de intimação? Porque ambos os conceitos são diferentes, sendo a citação um ato em que dá ciência ao réu que existe um processo contra ele. No mais, é bem dinâmico e interessante o método aplicado. Joyce, maravilhoso seu comentário, muito obrigado aí pela
observação, porque na aula 1 de revelia, pessoal, realmente faltou a distinção entre o litisconsórcio unitário e simples aplicado na revelia, beleza? E também, bem no finalzinho do vídeo da aula 1, quando eu estava tratando do artigo 346, eu equivocadamente disse que o oficial iria fazer uma intimação, né? Se você não se lembra, eu vou colocar aqui agora na tela, rapidinho, só para a gente recapitular. Quando o oficial vai na casa do réu para fazer a intimação, ele diz para o réu que tem um processo contra ele, que ele deve apresentar a defesa, tudo bem? E vai falar as penas que ele pode sofrer. Quais as penas? Presunção de veracidade. Bom, como você pôde observar, realmente houve essa gafe, né? Primeiramente, vamos começar com a diferenciação entre citação e intimação. Então vamos aprender primeiramente o que é a citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Isso é o conceito trazido pelo legislador, né? Bom, mas se a gente tirar do plural e colocar no singular, né, a gente consegue entender melhor o que o legislador quis dizer. Então, a citação é o ato pelo qual é convocado o réu no processo comum, né, o executado no processo de execução ou o interessado para integrar a relação processual. No plural parece que é tudo junto, né, e na verdade cada um faz parte de um tipo de processo. O réu no procedimento comum, o executado no processo de execução. No 239, o legislador vai ainda mais longe. Ele diz o seguinte: para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, exceto as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Se você não sabe o que significa esses dois conceitos aqui, eu tenho uma aula aqui no canal, na playlist do canal, que explica exatamente sobre isso. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na tela, beleza? Ou então você entra aqui na playlist do canal e pesquisa e assiste, que é muito bacana e muito importante essa aula. Mas enfim, o que a gente tem que grifar aqui é o seguinte, gente. Para que exista a validade do processo, é necessário que exista a citação, para você ver o tamanho da importância da citação. Então vamos lá. Aqui a gente tem um processo e está faltando alguém aqui, né? Aqui a gente tem o autor e está faltando alguém aqui no polo passivo. O juiz, ele vai mandar citar o réu, porque juiz manda, né? Juiz não pede, juiz manda. E aí o réu será citado para integrar esse polo passivo, sobre pena do processo ser inválido, né? Ele tendo ciência do processo, ele automaticamente se integra aqui no polo passivo. E não só a citação, o juiz vai abrir prazo para ele contestar, porque isso é um princípio constitucional, né? O princípio do contraditório e ampla defesa, materializado no processo, chamamos de contestação. Então, através da contestação, o réu ele vai se defender ali do que o autor alegou na inicial. Beleza? E como que pode ser feita essa citação? A citação ela pode ser feita por meio eletrônico, por carta com aviso de recebimento, por mandado, que é feito pelo oficial de justiça, e também no cartório judicial. Por edital, após esgotar todos os meios de citar o réu, então a citação ela chama o réu ao processo, a esse vínculo processual. E a intimação? A intimação é diferente, galera. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então o que acontece? A intimação ela pode ser feita ao autor e também pode ser feita ao réu. Beleza? Qualquer ato processual que existe dentro do processo será feito a intimação. Despacho do juiz também é uma forma de intimar. O juiz pode intimar as partes através de um despacho. Ou então, quando o autor, né, vem aqui dentro do processo e apresenta uma perícia ou alguma alegação nova sobre esse processo, aí sim o juiz vai também abrir vista para o réu. Então tá, como que pode ser feita essa intimação? A intimação ela pode ser feita por meio eletrônico, né, diário de justiça eletrônico, por carta com aviso de recebimento, por mandado e também no cartório judicial, que foram as hipóteses que a gente viu ali na citação. Além disso que eu acabei dizendo, a gente não pode esquecer do artigo 346, né, que diz que
quando o réu é considerado revel, o juiz não vai ficar intimando ele sobre esses atos processuais. Só que o artigo 346, ele também tem uma pequena exceção, viu, gente? Quando o juiz precisa que esse réu compareça em juízo para fazer algum interrogatório ou até trazer algum documento que está em mãos do réu, né? O juiz pode sim intimar esse réu para comparecer em juízo. Essa é a única hipótese em que o réu revel vai ter uma intimação para se manifestar dentro do processo, beleza? Porque fora essa exceção, o réu revel não será intimado dos atos processuais. Bom, a nossa aula não é de citação e intimação, a gente acabou fazendo esse adendo aqui no meio da aula e acredito que foi importante para alguém, então vamos prosseguir com a nossa aula de revelia. Vamos lá. Litisconsórcio unitário. Onde está disposto esse litisconsórcio unitário? Ele está disposto lá no artigo 116 do Código de Processo Civil e também no artigo 117. O que diz o 116? O 116 ele fala para a gente que o litisconsórcio ele será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo único, de modo uniforme para todos os litisconsórcios, nunca diferente. No 117 diz o seguinte: os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Então a primeira parte aqui, ela nos traz a hipótese do litisconsórcio simples, beleza? Exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não irão prejudicar os outros, mas poderão beneficiar. Então, a segunda parte aqui nos trouxe o que é o litisconsórcio unitário. O que é importante da segunda parte para a gente grifar? Os atos, né, não prejudicarão, mas poderão beneficiar. Beleza? É só isso aqui que você precisa olhar, que você já entende. Aqui dentro do nosso processo, temos aqui um litisconsórcio unitário. Beleza? Aqui temos o réu A, o réu B e o réu C. A e C, aqui ó, A e C, eles não apresentou contestação. Se manteram calados e inertes. Só que B contestou. Então, o ato de B vai beneficiar o A e vai beneficiar o C. Outra hipótese. O autor alega que aconteceu X, Y, Z. E aí, o A e o C alega que não aconteceu Y, né? Não aconteceu X. Só que esquece de impugnar que não aconteceu Z. E aí vem o B aqui e diz que não aconteceu X, não aconteceu Y e também não aconteceu esse Z. Beleza? Então, o ato de B também vai beneficiar A e C. Então, A e C não sofrerão efeito de revelia em nenhuma das duas hipóteses. Beleza? Deu para entender? É a mesma característica da aula 1 de revelia, ok? Só recapitulando para vocês. Agora a gente vai entrar no litisconsórcio simples. Então, se não é unitário, é simples. As partes que estão litisconsorciadas em certo polo podem receber diferentes decisões, sem que isso ofenda a lógica do direito. Então a gente aprendeu o quê? Que o litisconsórcio simples, no nosso vocabulário cotidiano, seria dizer isso daí, cada um por si, Deus por todos. Então os réus não é igual ao litisconsórcio unitário que um pode beneficiar os outros, não. E essa hipótese de beneficiar a gente vai ver aqui na exceção, ok? Porque essa hipótese de beneficiar, ela está dentro da exceção, que realmente no litisconsórcio pode sim o réu em litisconsórcio simples beneficiar o outro réu. Que a gente tem A, B e C, beleza? E aí B contesta e A e C não contesta. Sendo assim, A e C serão considerados revel da mesma forma do litisconsórcio unitário. Só que aqui no litisconsórcio simples, eles poderão sofrer o efeito de revelia, independentemente se o B contestou ou não. Então o B aqui, na segunda hipótese, ele poderia contestar acusando o A e acusando o C, ok? E defendendo o seu lado, ok? E ele dizendo que, na verdade, a culpa não é dele, a culpa é de A e C. E se A e C não contestou, eles serão considerados revel. Então, no litisconsórcio simples, é como eu disse, é cada um por si e Deus por todos. E a exceção? Como é que fica a exceção? A exceção é quando um polo contesta. E essa contestação
de alguma forma ela beneficia algum dos litisconsórcios simples, ok? Ficou bom de entender? Não ficou, né? Ficou um pouco omisso, ficou um pouco ruim. Então vamos entrar aqui agora num exemplo bacana que eu montei para vocês entenderem. Obviamente, tirei isso do livro do Daniel Amorim de Assunção. Vamos entender o que é esse processo aqui, tá? Vamos entender. Vou fazer meu papel de interlocutor e vocês entendam aí. Temos aqui um vínculo processual, em que Mariana ingressou com um processo contra a transportadora ZUP e Nelson, funcionário. Então, Nelson é funcionário da transportadora. E aqui a gente tem um litisconsórcio passivo, né? Litisconsórcio é junto, tá, gente? É porque na hora de escrever ficou litisconsórcio passivo. E esse litisconsórcio, ele é simples. Só pra gente entender. Um litisconsórcio simples, passivo. Então vamos ouvir o que as partes têm a dizer aqui dentro desse processo. Primeiramente, a Mariana, ela entrou com o processo, né? Então, ela que vai começar dizendo. Então vamos ouvir a Mariana falar? Vamos ouvir. Vamos ver o que a Mariana vai dizer pro juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de São Paulo. Juiz, é o seguinte. Eu estava atravessando a faixa de pedestre e este homem aí, ó, chamado Nelson, ele ultrapassou o semáforo que estava vermelho para ele, ok? E me atropelou de caminhão. E este caminhão é dessa empresa transportadora ZUP. E eu fiquei gravemente ferida, senhor juiz. Gravemente ferida. Sendo assim, senhor juiz, eu tive danos materiais hospitalares no valor de R$5.000. Então, senhor juiz, eu quero que você condene essa empresa, essa transportadora, por ter contratado este mau funcionário, este incompetente, que não tem condições, que não tem coração, senhor juiz, que me atropelou e ultrapassou o semáforo vermelho. Sendo assim, além dos danos materiais, quero também, senhor juiz, quero que a ZUP me pague uma indenização. Nada mais, senhor juiz, peço deferimento. Bom, a gente acabou de ouvir o que Mariana teve a dizer, né? Então, Mariana disse que ela sofreu um acidente ali, que quem causou o acidente foi o Nelson, que é funcionário da transportadora. Ela quer o ressarcimento de danos materiais que ela sofreu, né, no valor de R$5.000, e ela quer que também condene o Nelson, juntamente com a empresa, a pagar ali uma indenização para ela. Então vamos ver o que o juiz tem a dizer. Bom, Mariana, o seu pedido merece acolhimento, né? Defiro o seu pedido. Como consta que realmente você é a parte legítima do processo, através do meu juízo de admissibilidade, verifico que realmente o seu pedido ele tem base jurídica, né? Ele tem fundamentos. Então, eu vou abrir agora a citação para Nelson e Transportadora ZUP para que eu entenda melhor o que aconteceu, né? E se realmente esses fatos que você alegou, eles são verossímeis, ok? E, por um princípio do contraditório ampla defesa, eu preciso, obviamente, abrir o prazo para que eles apresentem a sua contestação, ok? Primeiramente, vamos ouvir o que Nelson tem a dizer, né? Por gentileza, Nelson, se manifeste, Nelson. Bom, Nelson, decorrido o prazo de 15 dias, não se manifestou. Então, sendo assim, ele será considerado rével. Ok? Bom, temos também no outro polo a transportadora ZUP, né? Então, vamos ver o que a ZUP tem a dizer, o que a ZUP disse aqui na sua contestação. Vamos ver. Bom, então a gente já verificou já então que o juiz quis ouvir Nelson, só que Nelson, decorrido o prazo aí de 15 dias úteis para apresentar a contestação, ele não apresentou. Então agora a transportadora ZUP apresentou a contestação. Então vamos ver o que o representante legal da transportadora ZUP disse, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de São Paulo, né? Primeiramente, senhor juiz, o que eu quero dizer é o seguinte. Verificando-se o quadro de funcionário, Nelson, justamente nesta data em que Mariana alegou, Nelson não estava trabalhando, juiz. Nelson, na verdade, estava de folga. Sendo assim, senhor juiz,
Nelson furtou o caminhão da empresa. Aproveitando-se da facilidade, né, de ser o funcionário ali da empresa, disse ao porteiro que estava em dia de trabalho e utilizou o caminhão para benefício próprio. Sendo assim, Nelson está errado, senhor juiz. Então, parando por aqui, né? Primeira hipótese alegada pela transportadora ZUP, né? Primeira alegação dela, ela diz que Nelson furtou o caminhão. Então, como é um litisconsórcio simples, qualquer declaração feita por esse litisconsórcio poderá sim prejudicar a outra parte. Então, Nelson aqui já se prejudicou. Mariana alegou o atropelamento e a transportadora ZUP alegou um furto de caminhão. Mas a transportadora ZUP ainda foi mais longe, ainda deu uma segunda alegação. E é nessa segunda alegação que a gente vai ter a exceção do litisconsórcio simples, que poderá beneficiar, sim, o outro litisconsórcio. Vamos ouvir? Vamos ouvir o que o representante aqui da empresa ZUP disse. Vamos lá. Além do mais, senhor juiz, nossos caminhões da transportadora ZUP são todos monitorados por câmera interna e câmera externa. Sendo assim, nós fomos verificar na filmagem deste caminhão e nos veio à tona que, na verdade, Nelson, ele ultrapassou o sinal verde. Sendo assim, Nelson estava em seu direito. E vou ainda além, senhor juiz. Na filmagem externa, conseguimos ainda visualizar o momento em que Mariana pula na frente do caminhão, agindo desta forma de má fé, senhor juiz. Sendo assim, os fatos alegados por Mariana não merecem acolhimento, ok? Porque eu tenho como provar por meio de filmagens, que já está em mídia dentro do processo, que na verdade Mariana está errada. Nada mais, peço deferimento. Bom, como vocês conseguiram observar, né? Transportadora fez uma excelente contestação, conseguiu impugnar todos os fatos alegados por Mariana, e a sua segunda alegação, como vocês podem ver aqui, a alegação, ela beneficiou Nelson. Vamos lá para o próximo slide. Antes de eu mostrar o que tem nesse slide, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos efeitos existe de revelia? Só um. Só um, Iago. Veracidade dos fatos alegados pelo autor. Será que é só um mesmo? Vamos ver o que esconde atrás desse slide branco? Vamos lá. Efeitos. São 3 os efeitos. Puta que pariu. Se fosse numa prova, eu tinha errado. Quais são esses 3 efeitos? Vamos ver agora? Vamos lá. Pá! Fatos alegados pelo autor são reputados como verdadeiros. Desnecessidade de intimação do réu revel. E também o terceiro, né? Que é o julgamento antecipado do mérito. O primeiro e o segundo a gente já sabia. Que isso aqui está lá no 346. Que existe uma exceção que já foi dito aqui em aula mais de uma vez também. A terceira hipótese é o julgamento antecipado do mérito. Que está lá no 355, inciso 2º. Se o juiz verificar que as provas nos autos alegados pelo autor já é suficiente e o réu, obviamente, como eu disse agora, já for revel com efeito de revelia, o juiz vai julgar antecipadamente o mérito. Não vai precisar passar por as fases probatórias do processo. Não, aquelas provas documentais que está ali na petição inicial já são suficientes. Então, para que o juiz vai ficar ali procrastinando os atos processuais, sendo que ele já se convenceu de que o autor está certo? Beleza? Então, vamos ler o 355, inciso 2º, para a gente ver o que tem? Vamos lá. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando o réu foi revel, ocorreu efeito de revelia, previsto no artigo 344, e não houver requerimento de prova na forma do 349. Essa forma do 349, olha só, a gente vai falar agora, beleza? No próximo slide. E é muito importante esse 349. O 346, parágrafo único, ele diz o seguinte: o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Beleza. O nosso legislador, ele permite o ingresso do nosso revel no processo. Só que aí você pode se perguntar, beleza, mas o revel ele vai se integrar no processo para quê? Se ele não contestou, ele não apresentou prova,
E para que ele vai entrar no processo para não provar nada? Só para ficar sabendo do que está acontecendo? Fica essa dúvida, né? Aí o 349, ele vai mais longe. Ele fala o seguinte: ao réu revel será lista a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. O nosso legislador aqui, ele está parecendo aqueles filósofos ocidental, né? Deixa tudo nas entrelinhas. Mas vamos grifar o que é mais importante do 349 para a gente entender o que o legislador quis dizer. O réu revel, ele poderá produzir provas, ok? Que se contrapõem às alegações do autor. E é isso que é importante, contrapostas. Produzir provas é diferente de apresentar provas, ok? Porque apresentar provas, ele só apresenta num instrumento chamado contestação. Produzir provas, a gente vai aprender como que ele vai fazer para produzir essas provas nas fases processuais. Porque o legislador permite que ele intervenha no processo em qualquer fase, né? Recebendo no estado em que se encontrar. E também admite que ele produza a prova nessas fases. É por isso que vai ser importante a gente aprender sobre fase probatória. Pegando esses dois artigos, a gente consegue observar uma possibilidade em que o réu pode apresentar as provas e uma outra possibilidade em que o réu pode produzir as provas. Quando que isso vai acontecer, professor? Vamos ver aqui. Então há duas possibilidades. Uma, ele pode apresentar prova e duas, ele pode produzir a prova, ok? Eu acabei colocando só apresentar prova, mas faltou produzir prova, mesmo sendo um revel. Então, a primeira, aqui ele apresenta a prova, né? Apresenta a prova e aqui ele produz, beleza? É isso que eu quero que você entenda, que ele produz. Então, o réu ele tem a possibilidade de apresentar a prova quando o autor altera o pedido ou a causa de pedir, seja de forma qualitativa ou de forma quantitativa. E também na fase probatória, né, que é a fase em que o juiz vai analisar as provas que uma das partes alegou ali no processo. Então vamos entender qual é a primeira possibilidade. O nosso artigo 329, ele diz o seguinte: o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. Então vamos traçar uma linha reta aqui para a gente entender, né? Então aqui a gente tem a citação e aqui a petição inicial. O nosso autor, ele pode alterar e aditar o pedido, a causa de pedir, de forma quantitativa ou qualitativa, até a citação sem o consentimento do réu. É mais do que óbvio, né? Porque se o réu não sabe ainda que tem um processo contra ele, obviamente que o autor ele pode modificar. A partir da citação até o saneamento, o autor ele pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, após a citação, o autor ele pode sim alterar o pedido, a causa de pedir, de forma qualitativa ou quantitativa. Só que, após a citação, o réu necessariamente será intimado para apresentar uma resposta acerca dessa mudança dentro do processo. Então tá bom. Agora que a gente conseguiu entender o que está escrito no 329, a gente vai aplicar agora na nossa revelia, para a gente conseguir achar um método do nosso réu revel, apresentar ali as suas provas dentro do processo. Beleza? Vamos ver então como é que isso vai funcionar. Aqui a gente tem um processo, né? O autor está pedindo danos emergentes por algum fato alegado, beleza? E aí o nosso réu, ele não impugna esse fato alegado pelo autor, ok? E aí ele é considerado revel, né? Aí esse nosso autor, ele modifica o seu pedido e a causa de pedir de modo quantitativo e qualitativo. Ou seja, ele pedia apenas danos emergentes. Então, ele altera de modo quantitativo e pede também danos emergentes no valor de 10 mil. Ok? Então, mudou quantitativamente. E aí também, ele qualitativamente traz um fato novo e pede também lucro cessante. No momento em que o autor faz essa alteração,
o réu necessariamente precisa ser intimado, por força do nosso artigo 329. Aí, você deve estar pensando o seguinte: beleza, só que não existe o artigo 346 que proíbe a intimação do réu dos atos processuais? Exatamente. A gente vai ter uma pequena incompatibilidade entre o 346, que proíbe a intimação do réu, e o 329. Só que quando a gente olha os princípios, né? O princípio do contraditório e ampla defesa, a gente não pode deixar de intimar esse réu por uma mera formalidade de lei. Ok? A gente tem que observar esse princípio, que é muito importante. Porque o nosso réu, ele não pode ser condenado de algo que ele não tenha conhecimento. Então o que o juiz vai fazer? Vai mandar intimar este réu para que ele conteste acerca dessa mudança quantitativa e qualitativa. A partir dessa intimação, o nosso réu terá mais um prazo, né, de no mínimo 15 dias para contestar essa mudança que o autor fez ali na inicial. Como aqui no nosso exemplo, o nosso autor modificou todo o pedido da sua petição inicial, o nosso réu poderá contestar todos esses pedidos aqui que o autor postulou. Então, se ele apresentar a contestação, ele pode também indicar quais são as provas que ele pretende produzir para provar que nada disso aqui é verdade, ok? Então, ele deixa de ficar calado e aí, obviamente, ele também deixará de ser considerado réu e também não sofrerá mais os efeitos de revelia, ok? Então, a doutrina traz essa hipótese para nós, só que também existe uma segunda hipótese, ok? O que pode acontecer? Pode acontecer do nosso autor ele dizer que este réu aqui estava dirigindo embriagado. E aí, por conta disso, o nosso autor, ele alega que teve esses danos emergentes, ok? Então, a gente aqui tem duas alegações, uma que ele estava dirigindo embriagado e outra que através disso surgiu danos emergentes porque ele quebrou alguma coisa ali do autor ou sei lá o que aconteceu, tá? Aí, o juiz cita o nosso réu no prazo de 15 dias úteis não contesta, então ele é considerado réu. Posteriormente à revelia do nosso réu, o autor resolve aditar e alterar quantitativamente e qualitativamente a inicial. E aí ele percebe que ele não teve só danos emergentes, ele teve lucro cessante também. Então ele pede lucro cessante e aumenta o valor dos danos emergentes. Como a gente viu, o nosso réu vai ter mais um prazo para apresentar a sua contestação e pode até trazer provas novas. Só que você deve observar o seguinte: agora o nosso réu ele pode contestar apenas os danos emergentes e o lucro cessante, né? E o nosso réu, ele era considerado réu por quais hipóteses aqui alegadas pelo autor? Ele era réu por ter dirigido embriagado e ele era réu pelos danos emergentes. Então o que acontece? Mesmo que ele conteste esses danos emergentes e esse lucro cessante, ele vai continuar a ser réu nesses fatos de estar dirigindo embriagado, ok? Então você pode notar que não é qualquer alteração que o autor faz na inicial que o réu poderá se livrar do efeito de revelia ou até da revelia. Entendeu? Então agora a gente vai para outra hipótese, que é a de produzir provas. Essa primeira hipótese era a hipótese de apresentar provas, né? Agora a gente vai ver as hipóteses em que ele vai produzir provas, que é diferente, tá? Vamos ver. Fase probatória. A súmula 231, ela diz o seguinte: o réu em processo cível pode produzir provas. Vou até grifar para vocês não esquecer, beleza? Ele pode produzir provas, ok? Produzir, tá? Não é apresentar, é produzir. Desde que compareça em tempo oportuno. Aí o 349 vai dizer o seguinte: o réu será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos, tá dando a hipótese aqui, ó, a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, o réu, ele pode sim praticar esses atos em que ele produza prova para si, a seu favor.
A fase probatória ela é dividida em duas provas. A gente tem as provas causais e temos as provas pré-constituídas, quando o autor ou o réu não tem essas provas em mãos, mas mesmo assim eles alegam ali na contestação ou na petição inicial. Então as provas causais, ela tem a propositura, a admissibilidade, produção de provas, né? Propositura, admissibilidade e produção de provas. Dentro da produção de provas temos duas subfases. Temos a subfase de preparação e de realização. E por fim a valoração que vai ser feita na sentença, ok? Peço gentilmente a sua atenção redobrada aqui na nossa ilustração para a gente conseguir focalizar a ideia central que o nosso autor Daniel Amorim de Assunção trouxe para nós. Porque o nosso legislador ele foi omisso e ele não disse qual é essa fase em que o réu pode praticar esses atos, né, indispensável para produzir prova contra si. Então, por favor, atenção redobrada. Se você tiver cabeça quente já por ter assistido tanta aula assim, então, por gentileza, pausa o vídeo, toma uma aguinha, come ali um chocolate, volta aqui depois e vamos assistir aqui para a gente entender. Vamos lá. Vamos falar primeiro das provas causais, tá? A gente começa com a propositura. Então, a propositura ela é a fase mais importante porque é a fase em que as partes apresentam as suas provas. E o que está escrito aqui? Ó? Deve ser feita no primeiro momento em que as partes se manifestam nos autos. O autor na petição inicial e o réu na contestação. Como o nosso réu é revel, ou seja, ele não contestou, então dessa forma, na nossa propositura, ele acaba se prejudicando, né? Só que parcela da doutrina, ela traz uma pequena solução nessa fase de propositura. Qual é essa solução? Ela aplica o artigo 348 para o réu. Vamos ver o que está escrito no 348? Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito de revelia previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir. Aí vem a parte mais importante aqui, ó. Se o autor ainda não estiver indicado. Então o autor ele pode também cometer esse erro na propositura de não especificar as suas provas aqui na inicial. Ele não diz, juiz, ó, eu quero provar com testemunha, com perícia, com documentos. Se o autor cometeu um erro, né, o juiz verificando que os fatos alegados não são contundentes e não o convenceu, o juiz vai mandar o quê? Vai mandar o autor especificar quais provas ele pretende produzir. E aí o juiz vai abrir esse prazo para que o autor venha nos autos indicar quais são as provas que ele tem ali, que ele pretende produzir para convencer o juiz de que o que ele alegou é sim verdade. Então tudo bem. Parcela da doutrina diz que esse prazo que o juiz vai abrir, ele pode também ser aplicado ao réu. Porque se o réu não contestou, o réu cometeu um erro no momento de propositura. E se o autor ele também não apresentou os seus meios de prova, ele também cometeu um erro. Então a doutrina diz que nada mais justo do que aplicar esse benefício não só para o autor, mas também para o nosso réu. Mas isso aí é parcela da doutrina. Isso aí, no caso concreto, vai depender da decisão do nosso juiz. Vamos continuar. Suponhamos que na propositura o nosso réu não contestou a ação, ok? Ele é considerado revel e aí ele não pode mais apresentar provas, tá? E aí a gente vai entrar agora na fase de admissibilidade. Admissibilidade. Fase em que o juiz irá analisar a admissibilidade das provas apresentadas pelo autor. Essa tarefa é realizada na fase de saneamento do processo. Então a fase de saneamento é a fase em que o juiz vai verificar quais são as provas que ele vai acolher ali, que é contundentes, né? Que realmente vai valer a pena ali para produzir. Então no momento em que o juiz for fazer essa escolha de quais provas ele vai acolher para fazer a produção no curso do processo, se o nosso réu revel, de acordo com o 346, parágrafo único, ingressar nessa fase processual, né? E aí a gente aplica agora o 349, ele pode tentar produzir prova a seu favor. Só que nessa fase de admissibilidade, ele vai tentar, de alguma forma, atacar essas provas alegadas pelo autor, convencendo o juiz para não escolher esse meio de prova, ok? Então o nosso réu revel, ele pode entrar aqui nessa fase de admissibilidade e aí ele vai dizer porque que ele não concorda com essa prova aqui alegada pelo autor.
Aí o juiz, nessa fase de admissibilidade, pode se convencer do que o réu revel disse e falar: realmente, eu não vou utilizar a prova documental, só apenas a testemunhal e a pericial. Depois a gente vai ter a fase de produção de provas, que é dividida em duas subfases, né? Então vamos falar primeiro da subfase de preparação, tá? Dentro dessa fase de produção de provas. Então, se o nosso réu revel ele entrar nessa fase de preparação, ele poderá sim apresentar perguntas, né? E arrolar as testemunhas que o autor indicou, ok? Só fazendo um adendo aqui, gente, essas provas aqui que o juiz está verificando são todas as provas alegadas pelo autor, beleza? Não sei se eu já disse isso em vídeo, são as provas do autor, não é prova do réu, porque o réu não apresentou nenhum meio de prova. Então o nosso réu agora vai tentar produzir prova a seu favor. E aí ele entra aqui na fase de produção de provas, na subfase de preparação, e ele apresenta aqui os arrolamentos para as testemunhas, né? Ele vai arrolar as testemunhas, fazer pergunta para elas, a fim de produzir prova favorável a si. De alguma forma ali tentar uma confissão de alguma testemunha para que o beneficie, né? E também poderá apresentar os quesitos, né? Os quesitos eles são direcionados para os peritos, tudo bem? Então ele pode peticionar ali perguntas que ele quer fazer para o perito, a fim do perito responder e esse perito der alguma resposta favorável. Esse perito ele pode ser indicado pelo juiz, né? Ele pode ser indicado pelo autor, e aí esse perito vai ter que responder essas perguntas que o réu revel faz, beleza? Então, se o nosso réu revel entrar nessa fase de preparação, ele consegue ainda produzir provas para si, ok? E aí a gente tem a última fase, que é a fase de realização, que já é o momento em que as testemunhas e o nosso perito, ele responde ali as dúvidas apresentadas. Se o nosso réu revel ele entrar nessa fase aqui, ele já não tem mais o que fazer, porque a única fase que ele tem para apresentar ali o arrolamento e os quesitos é a fase de preparação. Esse é o único caminho que ele pode andar, é a única possibilidade que ele tem. Se ele entrar aqui, ele infelizmente ele não vai se dar bem, beleza? E por fim a gente vai falar da fase de valoração das provas. A fase de valoração das provas, o juiz vai analisar as respostas apresentadas pelo perito, né, e pela testemunha, ok? Então o juiz vai fazer uma pequena análise dessas respostas, dizer quais foram as partes importantes já ali na sua sentença. Então, antes do juiz aplicar sua sentença, seja ela uma sentença escrita ou uma sentença na audiência, o réu ele ainda vai ter um pequeno prazo para apresentar a sua impugnação. Então ele pode impugnar, dizendo por que ele não concorda com a prova pericial e dizer na onde o perito foi omisso, e também dizer por que ele não concorda com a resposta da testemunha, e dizer na onde a testemunha foi omissa ou disse algo que teve duplo sentido. Isso ele vai fazer com a finalidade de deixar o juiz com dúvida, né? O juiz ficando com dúvida, o juiz vai pedir que este perito ou essa testemunha, né, arrolada, responda essas dúvidas que ficou pertinente. E aí o réu revel ele pode sim conseguir alguma resposta favorável a si, né, a partir desses novos quesitos que o juiz manda o perito responder, ou então a partir dessas novas respostas da testemunha. Então é o último suspiro do nosso réu revel para tentar produzir provas a seu favor. Tudo bem? Então, produção de provas, o nosso réu revel ele pega as provas indicadas pelo nosso autor e tenta produzir prova favorável a si, ok? Nesse sentido, ele não apresenta provas, ele não vai ter o seu perito, não vai ter a sua testemunha. Ele vai utilizar do perito do autor e da testemunha do autor, beleza? E aí, quando ele ingressar nessas fases, é o que o nosso 349 fala, que se ele ingressar a tempo de produzir essas provas, ele poderá produzir. A gente vai ter a mesma fase, propositura e produção, né? E aí a gente tem o seguinte enredo. Existindo prova fora do processo, caberá ao autor na petição inicial e ao réu na contestação requerer sua produção ou produzi-la no curso do processo. Exatamente isso. Ele vai lá em São Paulo, busca a prova, traz, coloca no curso do processo ali, ó, juiz, está aqui a prova que eu aleguei lá na inicial. Mas o que não pode ocorrer é o autor ou o réu deixar de apresentar essa prova já no seu primeiro momento em que se manifesta nos autos, que é na petição inicial e na contestação, tá? Tá até aqui, ó.
A nossa doutrina diz também que a gente deve observar com extrema cautela o artigo 435. E o que diz o nosso artigo 435? Ele fala o seguinte, ó: é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, ok? Então as partes podem juntar documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, se o autor traz um fato novo, como a gente viu lá na nossa hipótese de apresentação de provas, o nosso artigo 435 ele diz que poderá alguma das partes ali trazer uma prova nova, apresentar uma prova nova, né, no curso do processo. Digamos que o nosso réu aqui, ele apresentou a contestação, ok? Ele apresentou a contestação. Então, nesse caso, se o nosso autor alegar um fato novo no processo, obviamente ele será intimado, ele poderá sim apresentar uma nova prova também para contestar esse fato novo. Beleza? Vamos continuar nossa leitura. Depois de articulados, para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ok, então a gente já entendeu isso. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial, ou até a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Então aqui, pode ocorrer do nosso réu aqui, ele apresentar a contestação e por omissão ali, ou até por algum erro do seu advogado, ele não apresentar essa prova que ele pretende produzir. E aí, posteriormente, ele percebe que essa prova é contundente, essa prova consegue desconstituir aquilo que o autor disse, ok? Então, o que acontece é o seguinte: se o nosso réu ele não agiu de má fé, esperando o momento oportuno para conseguir essa prova ou fazer essa prova, né? Uma prova falsa, digamos assim, ele poderá sim requisitar o juiz para que o juiz aceite essa prova, esse meio de prova posterior. E aí o juiz, verificando o artigo 5º, que fala do princípio da boa-fé, né? Verificando ali o caso concreto, o juiz pode aceitar essa apresentação de prova posterior à contestação. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns doutrinadores, eles dizem que esse artigo 435, ele também se estende ao réu revel. Se o réu revel quiser apresentar alguma prova nos autos, ele pode tentar se utilizar desse artigo 435, né? E alegando para o juiz o porquê que ele não apresentou essas provas ali na contestação. E aí o juiz também vai verificar o princípio da boa-fé, né? O princípio da boa-fé. E aí o juiz pode sim aceitar, mesmo ele sendo um réu revel, pode aceitar a apresentação dessas provas para que ele consiga se defender ali dentro do processo. Beleza? Então aí a gente tem a admissibilidade, né? A valoração das provas, que é o mesmo sentido. Se o juiz não aceitar aqui essa prova do nosso revel, né? O revel poderá vir depois aqui e tentar produzir provas a seu favor. No próximo slide agora, a gente vai ter uma pergunta de um colega. Ele diz o seguinte: Robson Nunes, mesmo o réu tendo provas guardadas que ainda não acrescentou ao processo no qual diz que as alegações do autor são mentirosas, irá ter presunção de veracidade? Bom, a presunção de veracidade, Robson, quem vai decidir se vai haver ou não vai ser o juiz no caso concreto, como a gente aprendeu já nos slides anteriores. Mas vamos pensar o seguinte: digamos que já existe presunção de veracidade. O nosso réu, ele é considerado revel e sofre o efeito de revelia. Analisando o nosso artigo 346, 349 e também esse 435, a gente viu que o nosso réu revel ainda tem possibilidades, né? A possibilidade dele está se o nosso autor modificar a inicial dele, né? Tanto qualitativamente quanto quantitativamente, o pedido e a causa de pedir. Nesse caso, o nosso réu ele pode conseguir ali trazer essas provas, óbvio, se o nosso autor mudar todo o pedido e a causa de pedir. E também a gente viu que se o nosso autor ele não trazer as provas na sua inicial, que é o momento de propositura, o juiz vai abrir um novo prazo e parte da corrente doutrinária diz que nesse novo prazo o nosso réu revel, seja ou não com efeito de revelia,
pode apresentar ali também os seus documentos e os seus meios de provar ali. E a gente também viu a aplicação do artigo 435, que eu acho que seria a melhor possibilidade aqui da sua pergunta. Você poderia dizer o seguinte, que você tem essas provas em mãos, né? Que por algum erro do seu advogado, alguma omissão ali, você não conseguiu chegar a tempo, apresentar a tempo a sua contestação, e você sofreu efeito de revelia e as suas provas são contundentes. E aí o juiz vai verificar ali no caso concreto, ele pode até verificar ali suas provas, as provas que esse réu aí produziu, e aí ele pode sim verificar que essas provas realmente elas são muito contundentes ali e contesta de forma integral tudo aquilo que o autor disse e consegue sim derrubar a tese do autor. Então tudo vai depender do caso concreto, Robson. Pode acontecer também, Robson, do nosso réu ele contestar intempestivamente, né? Ele vem lá no 16º dia e apresenta a contestação. E aí o que acontece? Quando o réu ele apresenta essa contestação fora do prazo, o juiz não manda ele desentranhar dos autos essa contestação. Essa contestação fica nos autos do processo. O juiz pode até analisar ali, mesmo o juiz não podendo acolher a contestação e considerando ele como um réu revel, o juiz pode ler sim aquilo que ele contestou e pode verificar que aquelas provas apresentadas por ele é muito contundente, né? E realmente consegue contestar integralmente aquilo que o autor disse. Então, no caso concreto, o nosso juiz ele não vai aplicar o efeito de revelia para o nosso réu. O nosso réu pode sim ser revel. Mas aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai falar para que o autor produza essas provas, né? Porque ele ainda não ficou totalmente convencido com aquilo que o autor disse. Ok? Então a gente tem todas essas hipóteses, ô Robson. Eu fiz uma pequena pesquisa e eu achei uma hipótese em que pode apresentar, sim, se for caso de matéria de ordem pública, né? Não sei se vai se aplicar aqui, não achei muito aplicável, mas eu achei importante trazer aqui para vocês. Que se o nosso réu revel, que tem efeito de revelia, ele tiver que alegar alguma matéria de ordem pública, como se você assistiu já a aula de contestação, você pode ver que a matéria de ordem pública ela pode ser alegada em qualquer fase do processo. De que forma? Ele alegando que esse juiz ele é incompetente para julgar a matéria ou alegando impedimento por conta da familiaridade entre o autor e o juiz. Se caso eles forem irmãos, o juiz não pode atuar nesse processo como julgador da lide. Se você tem uma resposta para a pergunta do Robson Nunes que seja uma resposta mais concreta, por favor comente aqui embaixo para a gente conseguir ver se existe sim alguma resposta concreta sobre essa pergunta. Beleza, gente? Chegamos ao fim da nossa aula. Vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito ou se você já acabou de se inscrever, por favor, dá um like aí no vídeo, ok? Para ajudar o nosso canal aqui a desenvolver e compartilhe o vídeo para a gente conseguir abranger outras pessoas. Se você assistiu esse vídeo com o Adblock ligado, vou pedir para você pausar esse Adblock e atualizar o vídeo e deixar o vídeo rolar a propaganda aí enquanto você toma uma aguinha. Porque o YouTube me paga 0,005 por cada propaganda que vocês assistem. Então, como vocês podem perceber, é bem pouco, ok? É menos do que meio centavo, porque meio centavo seria aqui, né? 1 centavo seria aqui. Então, por favor, galera, dá essa ajuda aí no canal aí, porque preciso comprar alguns equipamentos aqui também pra gente melhorar os nossos vídeos, né? Comprar uma câmera melhor, um microfone melhor. E aí, através dessa ajuda que vocês me dão assistindo a propaganda, eu consigo melhorar aqui o conteúdo do canal para vocês ter o melhor conteúdo aí do YouTube para aprender processo civil. Beleza? Aos meus amigos aí do processo civil, né? Os meus amigos aí que trabalham comigo, meus amigos da faculdade, um grande abraço para vocês também. Tá aqui minhas estimas considerações para vocês e valeu pela visualização. Tchau, tchau, galera. Falou!